Lá no alto tem a data de 1926. Esse prédio tem quase 100 anos. Ele fica na localidade de Picada 48 Baixa, no interior de Lindolfo Collor. E esse lugar e muitos outros dessa região eu vou te mostrar, é claro, em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Tem uma placa ali atrás que conta a história desse lugar. Foi colocada há pouco tempo para dizer que esse clube é muito mais antigo que esse prédio. Essa associação da Picada 48 Baixa foi fundada em 1901, mais precisamente no dia 11 de agosto, nas terras do senhor Pedro Klein. Tem todos os detalhes aqui, inclusive o nome de outros fundadores. O clube tinha o nome então de Associação Picada 48 e só depois foi ganhar o nome de Sociedade Atiradores, como tá lá no alto. Aliás, ela só veio para esse lugar em 1916. Ali adiante, aqui do lado da sociedade, tem a Igreja Luterana. É claro que a gente vai conhecer também. É uma comunidade rural, tem pela paisagem em torno, na frente tem até uma fábrica de tapetes. Tem uma região também que produz muito couro. Aqui fica perto de Voti, não muito longe de Novo Hamburgo. E como eu estava te falando, então, a sociedade só veio para cá em 1916 e 10 anos depois foi construído esse prédio. Custou cerca aí de 10 contos para ser construído, ou mais precisamente 9 contos e 998 reais, como estava ali. Estava bem detalhado os valores. E em 1942, então, ele recebe, durante a Segunda Guerra Mundial, recebe o nome de Sociedade de Atiradores de Picada 48 Baixa, porque era uma atividade de tirar o alvo, era muito realizada aqui, era o mais importante, era a atividade, então, de tiro ao alvo, que hoje em dia não se pratica mais muito e se dedica mais ao bolão, que era uma atividade inicial que tinha nos primeiros anos. Era um clube de bolão chamado Gaúcho, e até hoje essa atividade é realizada, esse esporte, tanto por homens quanto por mulheres. Enquanto a gente vai subindo aqui a lombinha, pegando um pouco da vista, vai ficando bem interessante. E 1901, o ano então que foi fundada essa sociedade que eu te mostrei agora há pouco, é também o ano que está na torre da Igreja da Confissão Luterana do Brasil, que tem aqui bem pertinho, do lado dessa casa, que está aqui assim, e ali adiante então, aquele telhado é a Sociedade dos Atiradores. E esse ano de 1901 é que foi então inaugurada a torre da igreja, porque a igreja é mais antiga. Assim como no clube tem uma placa contando toda a história dessa igreja, então fundada em 1850. Era de madeira no começo, tem até o nome dos proprietários de terra que doaram aqui, colonos alemães, é claro. E essa é uma região de imigração germânica. E ela, como te disse, foi erguida em 1850, demorou 2 anos para ficar pronta. E só a partir de 1889, com a proclamação da República, é que se permitiu que as igrejas evangélicas tivessem torres. E ela então foi inaugurada, essa torre, na data que está em cima, 1901. Já te comentei isso em outros conteúdos. Quem nos acompanha sabe que a religião, existia só uma religião que era oficial do Estado, que era a Igreja Católica. E os imigrantes germânicos, principalmente os primeiros, eram todos luteranos, depois vieram alguns católicos também. E isso é bem típico, divide nas comunidades essas duas religiões. Então se teve liberdade de culto,
mas não era permitido no primeiro momento que elas tivessem torres. E eu te falei que a religião católica era oficial do Estado. Na realidade, existia um poder moderador na monarquia, que era basicamente representado pelo clero. Realmente era uma estrutura pública que passou a ser então não pública ou com característica mais privada, vamos dizer assim, a partir da proclamação da República. E aí viu que isso não tinha mais sentido deixar a igreja, as outras igrejas, a igreja luterana, em condição de inferioridade, que era uma situação que estava sendo colocada no momento que se diz que as igrejas luteranas podem em cima, não pode ter torre, porque só as católicas. E aí havia a liberdade de culto da República, e aí também a liberdade para construir os templos. E eu já estou indo aqui para trás, onde tem o cemitério, como sempre acontece nessas igrejas, principalmente em comunidades, vamos dizer assim, rurais, menores, tem o cemitério junto. E aqui tem a parte do fundo lá que é mais antiga. Tá bem florido, porque eu tô vindo aqui depois do feriado de finados. Então o pessoal provavelmente veio aí visitar os seus entes queridos. É uma grande celebração. E aqui a gente pode pegar um pouco por trás, pegando aí o sol da manhã. E aqui já tem uma bela vista do vale, pode ser assim, do rio Cadeia, que é um afluente do rio Caí, mas acho que ali embaixo passa um afluente do Cadeia. Enfim, o rio Cadeia agora me fugiu um pouquinho, mas enfim. Aqui, então, como disse, tem um cemitério numa região aí bem interessante, aí, uma bela paisagem. A maior parte das lápides mais antigas está mais profundo, e aqui na frente, vamos dizer assim, perto da igreja onde eu estou, tem mais lápides modernas, mas tem duas aqui bem antigas, e é interessante para a gente esclarecer um ponto que a gente comenta bastante, né? Elas têm as inscrições aí em alemão. Aqui, por exemplo, está escrito Hier ruhet in Frieden Karl Miller, ou seja, aqui descansa em paz Karl Miller, geboren in Gödenröth, ou seja, nascido em Gödenröth, na cidade de Gödenröth, na Alemanha, provavelmente. Aí qual é o país ou o reino da então Germânia, enfim, da grande região germânica, eu vou ficar te devendo por enquanto. Mas ele nasceu em 1819 e faleceu em 1899, aos 80 anos, e aqui do lado tem o que provavelmente deve ser a esposa dele. Eu não consegui identificar o nome dela, tá bem desgastado ali o relevo. Guabeta, uma coisa assim, tem um A no final, eu acho, Miller, e aí tá escrito então Geborne Krug, ou seja, nascida com o sobrenome Krug. E ela faleceu em 1902, ela nasceu em 1830, e ela então faleceu com 72 anos, e ela provavelmente viu a inauguração da torre em 1901, e ele acabou não presenciando essa inauguração e nem a virada do século. A igreja está fechada, tem umas cortinas, não dá nem para espiar para dentro. Uma hora a gente vem aí, fala com o pessoal da comunidade, a gente sempre quer voltar, sempre tem algo a mais aí para desvendar e descobrir. E inclusive foi importante esclarecer esse ponto que a gente sempre fala assim, que é bem comum ter o nome das mulheres nas lápides, um nome dela de casada, com sobrenome de casada, e o Geborne, então, às vezes está só um GB, e a gente costuma dizer Geboren, mas não, o certo é Geboren, ou seja, nascida, né, com o sobrenome tal, como o caso ali era sobrenome Krug, enfim. Então é relativo a essa questão do sobrenome, então, de solteira, que quando ela casava adotava o nome do marido, um hábito bem comum até pouco tempo
atraso, quase numa unanimidade, inclusive em várias culturas, inclusive aqui no Brasil, é claro. E então se referia a esse sobrenome de solteira. E ali, inclusive, tem a figura escrito Geboren e do homem. E Geboren in, ou seja, nascido na cidade, então, ou nascido no lugar, que tinha um nome ali. Então é interessante colocar. Então agora, toda vez que eu vou fazer um vídeo que a gente comente essa situação, tem que dizer Geborne, quando referencia ao sobrenome. Enfim, poderia até esclarecer melhor. Aí, se tu fala alemão, se é professor de alemão, pode me corrigir. Eu estudei um pouco, mas tropeço um pouco algumas coisas. E claro que as expressões acabam me recorrendo aí ao tradutor do Google. E eu já estou deixando para trás a igreja e essa casa interessante aqui do lado. E eu vi que tinha uma pessoa da comunidade aqui, a dona Marlene, que gentilmente me abriu a igreja para a gente poder te mostrar ela por dentro, toda a sua singeleza. Uma construção antiga, uma igrejinha simples por dentro, pequena, bem mais simples que outras que eu vi, mas bonita também. E é claro que ela é muito bonita por fora. Eu tive aqui já faz um tempo, uns vídeos antigos que eu fazia, fiz um vídeo bem curto sobre igrejas e finalizei aqui, enfim. E ela era verde, inclusive tem ali dentro um banner onde tem uma foto dela com a coloração verde e depois com essa coloração atual aí, bege, com detalhes em marrons. As duas cores são belíssimas, eu gostei das duas pinturas, eu vou te confessar, e ela tem uma arquitetura muito bonita, a igreja mais antiga luterana em uso do Brasil. A dona Marlene estava comentando que tem uma em Campo Bom, eu lembrei, já te mostrei no canal, dá uma olhada lá, que a igreja de Campo Bom é mais antiga, é de 1848, mas ela não está sendo mais usada, foi feita outra moderna do lado e está lá, eu vou dizer assim, preservada, ela está no mesmo lugar, mas precisa de um restauro, parece que já tem mobilização para isso, quando tiver restaurado a gente vai voltar, é claro. E enfim, essa está sendo ainda usada desde 1850. Fica o agradecimento, então, à dona Marlene, que gentilmente abriu a igreja para eu poder pegar essas imagens para ti. Inclusive ela deu até um calendário aqui, um brinde, onde tem uma foto da igreja com outra coloração, uma coloração cor tijolo, não sei que época foi, mas eu achei bem interessante essa situação, já que eu te comentei sobre as cores dessa igreja. Mas é claro que eu ainda tenho mais para te mostrar. Eu andei um pouco mais, então, até o município de Presidente Lucena, passando por umas partes que do interior, zona rural, que eu acho que pertence ao município de Ivoti. E a zona urbana de Ivoti vai ficar para um outro vídeo, uma outra vez que a gente venha, não é minha ideia ir nesse dia que eu estou gravando. E aqui tem um memorial do imigrante alemão, professor Bettino Maurer, Belcino Maurer, eu vi agora o nome, eu até vou te confessar, eu não conhecia, esse lugar não estava dentro da programação, mas é claro que a gente vai
dá uma atenção, principalmente porque está nessa bela casa antiga. E dentro da casa, então, tem esse memorial. Tem umas armações de camas antigas, inclusive de um berço. Tem aqui uma foto dessa casa, quando ela era a subprefeitura, situada na localidade de Nova Vila, que é onde a gente está hoje, isso ali entre 1954 e 64. Aqui um quadro, deu para entender, que é relacionado à religião, aí, mas tudo escrito em alemão. Tem, como às vezes a gente sempre mostra em museus, máquinas de costura, umas bem antigas aqui, até não tem um ano, mas aqui é interessante que tem até um estojo de agulhas. Claro que tem objetos mais modernos, vamos dizer assim, como essas máquinas de escrever, e tem também algumas máquinas fotográficas aqui, nem tão antigas, e também um antigo aparelho de rádio. Achei bem interessante. Enfim, uma série de objetos, como tem até um porta-peso. As balanças tinham que ter pesos para fazer a pesagem aí em outros tempos. Tem até uma coleção de figurinhas de jogadores da seleção brasileira campeã em 1958 da primeira Copa do Mundo. E o álbum, quando o Brasil foi tricampeão, em 1970. Já tem algum tempo esses objetos também. Enfim, mais um acervo interessante aqui desse memorial. E aqui na sala ao lado tem a biblioteca da cidade, que teve um tempo fechada e foi reaberta há pouco tempo. Mais um museu, mais um belo recanto que foi inaugurado em julho desse ano de 2025. Enfim, aí que se formou o memorial, uma novidade aqui na cidade. Presidente Lucena. A biblioteca já existia aqui, parece estar fechada, foi reaberta, a casa recebeu mais um restauro, enfim, verbas aí para a cultura. E aí faz homenagem ao primeiro secretário de cultura aí do município, que é professor de história também, advogado, enfim, Belcino Mauro, não deu o nome correto aí. E eu conversei ali então um pouco com a Bruna, contou um pouquinho a história da casa, que começou sendo, o que se sabe, não sabe exatamente quando ela foi construída, mas teria sido moradia e também teria funcionado aqui um moinho. E parece que uma das pessoas da família teria sofrido um acidente, teria falecido aí nas estruturas do moinho. Embaixo ali no porão é que ficavam uma parte das estruturas, hoje não é utilizada. E aí se fez esse memorial, mais um cantinho, uma cidade de 13 mil habitantes, também tem o seu memorial. A gente tem visto que museus e memoriais estão espalhados por toda a cidade tem o seu pequeno museu, o seu pequeno memorial para a sua comunidade, para tu visitar também. Isso é bem interessante, a gente tem visto isso acontecer aí nas nossas andanças aqui. Eu não tinha visto, se tinha, eu não via, estava na dúvida, enfim. Tem aí o memorial, passei, vi a casa, vou dar atenção e acabei entrando e trazendo mais esse pedaço da nossa história para ti. Aqui atrás do memorial tem essa igreja aqui com linhas mais modernas. Eu estou nessa área aqui, onde tem o prédio então lá atrás, mas eu vou até sentar para poder falar e te mostrar livros que eu ganhei ali da Bruna para divulgar aí a história da cidade. E um deles é esse aqui, Presidente Lucena, Conectando Memórias, Histórias e Sonhos, escrito pelo Felipe Cohn-Braun e Sandro Blume. Esses dois, acho que historiadores, pelo que eu sei, eu conheço mais o Felipe Cohn-Braun, que se dedica, historiador, também, acho que é vereador em Novo Hamburgo, ou ainda é vereador em Novo Hamburgo. Enfim, agora me fugiu um pouco, mas ele escreveu muito sobre a imigração germânica, com detalhes, escreveu livros para várias cidades. Uma hora, quem sabe, a gente bate um papo, mas enfim, é interessante receber esse material, que certamente tem muito da história de Presidente Lucena. Vamos ver se a gente pega um detalhe para já colocar nesse vídeo. E ainda a Bruna me deu também o História e Memória
inventário de bens edificados do município de Presidente Lucena, da Secretaria Municipal de Cultura do Estado, em convênio com a Prefeitura Municipal, e inclusive tem até a história dessa casa aqui, inclusive com detalhes técnicos, assim como tem um levantamento do Wi-Fi. Mas a gente consegue mostrar meio atrapalhado aqui, inclusive tem outras muitas casas, todo um inventário de bens, muitos detalhes para tu ver como se está buscando conhecer e valorizar todo o patrimônio. Esse livro é só de bens e inventários da cidade de Presidente Lucena, como eu te falei, um município de 13 mil habitantes, uma área territorial não tão grande, mas com muita riqueza histórica e cultural. E a exemplo de Morro Reuter, que eu te mostrei esses dias, aqui também tem umas lavandas e borboletas, é claro, também. E elas ficam aqui na frente da Igreja dos Três Mártires Rio-Grandenses, que centraliza a pequena comunidade de Presidente Lucena. A gente está na zona urbana desse pequeno município de cerca de 3, parece que chegou quase a 4 mil habitantes, segundo a Bruna me comentou. E a gente vê uma bela paisagem aqui desse, pode ser assim, começo de serra. A cidade, a zona urbana principal, o núcleo urbano principal se concentra nessa avenida principal. E vamos dar uma entrada na igreja, claro. Está aberta, já estou vendo ali. E bem aqui na frente tem a figura dos 3 mártires rio-grandenses, 3 padres assassinados pelos indígenas no noroeste aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal está pintando a igreja, ela está ficando nova de novo. E aqui tem a data de 21 de novembro de 1937, que eu estou deduzindo que é a data de início da construção dela, porque eu vi que ela começou a construção em 1937, pegando uma imagem meio louca aí, e terminou em 1940. Mas eu já te mostro mais dela e conto a história, inclusive, desses mártires. Mas antes eu vou deixar o convite para tu curtir e compartilhar esse vídeo, claro. Na descrição dele eu coloco links onde tu pode comprar pacotes de viagem, pode reservar o teu hotel e tu também pode entrar em contato conosco e a gente pode montar um roteiro especial para ti. Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. Eu não sei qual é qual, mas esses são os 3 padres que foram massacrados então pelos indígenas num conflito entre europeus e povos originários. Vamos dar uma entradinha na igreja. A turma da pintura já estava saindo para o almoço e lá de longe eles gritaram: "Tá bonita, Magrão!" Enfim, para mim, eu disse: "Claro que tá bonita, já era bonita, ficou mais ainda, tá bonita a pintura." Ele disse: "Estamos terminando aí." Enfim, um abraço, o pessoal está fazendo essa pintura. Parabéns a toda a comunidade que organizou, teve iniciativa, e os visitantes agradecem, e o pessoal que está botando a mão na massa, está pintando aí, enfim, fazendo esse belo trabalho de, não pode ser exatamente um restauro, porque ela está, vamos dizer assim, em dia, vem sendo mantida. Ela é antiga, mas segue sendo usada e de tempos em tempos, claro, tem que fazer
a pintura e mantendo. Então não foi feita toda uma revitalização, apenas uma atualização, vamos dizer assim, né? E manteve, de certa forma, as cores originais. Aqui tem um pouco da pintura antiga. Passou uma ave aqui. Vamos ver se a gente pega. Olha aí. Não sei se é aqueles alma de gato. Passou bem perto da minha cabeça. Será que não estou perto de algum ninho, alguma coisa? E a turma está aí, voando ali perto. Enfim, vamos tentar pegar mais de perto. Fui surpreendido então com essas aves ou pássaros, enfim. Tem que fazer uma identificação depois, qual espécie que é. E lá a gente tem uma bela paisagem de fundo, uma região belíssima aqui do Vale do Cadeia, que é um afluente então do Rio Caí. E eu estava te comentando que essa comunidade resolveu não mudar muito as cores da igreja. São tons de cinza, antes tinha alguns beges. Acho que essa parte do fundo ainda não terminou de ser pintada ainda, deve ser a pintura antiga. Enfim, e a parte da frente já está com a pintura nova, tem ali os andaimes, equipamentos, enfim, para deixar a igreja nova. Mais uma vez, nos fundos da igreja tem um cemitério, uma placa aí com recomendações aí para cuidar com a dengue, não deixar água acumulada nos vasos. Acho que muitas dessas flores, eu acho que quase todas essas flores hoje são artificiais. É um costume então que se consolidou para evitar que ficassem vasos com água parada, para ter acúmulo, vamos dizer, dessa água parada, e evitar a proliferação do mosquito da dengue. E aqui no entorno tem, claro, uma bela paisagem, como sempre. E esses mártires rio-grandenses, então esses 3 padres, eles foram assassinados em 1 de novembro de 1628. Eles estavam procurando interagir com os indígenas, povos originários, provavelmente já estavam conseguindo com alguns, para formar as primeiras missões jesuíticas aqui na América do Sul, na época, a região onde eles estavam, e hoje noroeste do Rio Grande do Sul, eles lá era território espanhol. Eu já te comentei, já fiz vídeos aí, já fui até as missões, tem que ir de novo lá, sobre toda a história das missões. E, inclusive, o ano que vem vão se comemorar os 400 anos do início dessa história, em 1600, então 26. E esse fato ocorreu então em 1628, nas primeiras missões, e diz que os indígenas, alguns começaram a se revoltar contra esses europeus, associavam esses padres, ou todos os europeus, aos bandeirantes, que eram portugueses, enfim, que faziam aquelas bandeiras, na realidade, com o objetivo de muitas vezes, ou quase única e exclusivamente, de escravizar indígenas, desbravar o território. É uma situação que aconteceu em todo o Brasil, também tem uma hora tem que contar melhor essa história, enfim. Mas o fato é que teve um primeiro ciclo das missões, nesse começo então do século XVII, então começando em 1626, e elas acabaram sucumbindo até muito também pela função desses bandeirantes, que acabaram não só escravizando indígenas, mas até acabaram também destruindo, vamos dizer assim, e forçando essas primeiras missões aí para o outro lado do Rio Uruguai. E para encurtar a história, enquanto a gente vai deixando a igreja para trás, esse período das missões então foi basicamente encerrado, e depois se retoma a partir ali de 1680, já no final do século XVII, se começa a desenvolver novas missões, inclusive aquela que... um carro meio barulhento aí, enfim. Aquela que deixou aí esse legado que a gente visita lá em São Miguel das Missões, enfim, que tem as ruínas, mas existiam outras também, que existiram então entre 1680 e 1753,
quando começou a Guerra Guaranítica, e Portugal e Espanha se juntaram para finalizar essa experiência entre padres indígenas. Só para te resumir a história, essa Guerra Guaranítica durou entre 1753 e 56, encerrando então essa história das missões que deixou esse legado, e essas histórias aí que repercutiram por outros lugares, como aqui tem essa homenagem então para os 3 mártires rio-grandenses. Bem perto da igreja tem uma das antigas casas aqui de Presidente Lucena que foram inventariadas também. Se eu não estou enganado, essa pertenceu a Johann Klein, que ergueu ela a partir dos anos 1940 e depois pertenceu também a outras famílias, mas tem outras casas, outros lugares interessantes. Eu ainda quero ir a Picada Schneider, que fica aqui no interior, e outros lugares aqui perto. Eu não sei se vai dar para fazer tudo hoje, porque a gente aprofunda algumas coisas, se dedica mais, tem as surpresas do caminho, mas esse conteúdo todo, esses outros lugares, eu vou ter que deixar para um outro vídeo. Já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue nas nossas redes sociais, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Tamo junto!